Liberte-se do passado. Comece agora um novo capítulo para a sua vida. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Você já se perguntou por que o passado exerce tamanha influência sobre nós? Você sente que carrega o peso do passado nas suas costas? Que por mais que tente não consegue deixar para trás o que aconteceu? Talvez seja aquela lembrança agridoce que nos conforta em momentos de incerteza, ou um erro que revivemos incessantemente, como se pudéssemos mudá-lo com a força do pensamento. O passado, com suas glórias e dores, insiste em se manifestar na quietude das nossas mentes. Mas eu te pergunto, até que ponto você carrega o peso do que já foi? Será que essa bagagem te fortalece, ou apenas te prende a um lugar onde não há mais vida para ser vivida? Será que as suas lembranças do passado refletem com verossimilhança o que realmente aconteceu, ou sua mente está tentando te proteger da realidade, inventando fantasias cor-de-rosa sobre os fatos há muito tempo ocorridos? Hoje, vamos explorar juntas essa fascinante e por vezes dolorosa relação entre o que foi e o que somos. Minha amiga estoica, você está carregando um fardo muito pesado de fatos do passado? Você sabia que esse fardo pode nem mesmo pertencer a você? Fique comigo neste vídeo e exploraremos juntas soluções práticas e lúcidas para enfrentar e lidar com o peso do passado. Pegue o seu chá ou o seu café, relaxe e se prepare para um momento de autoconhecimento que pertence exclusivamente a você. Dedique esses 30 minutinhos para se tornar uma mulher melhor e mais feliz. Seja durante os afazeres da casa ou até mesmo na academia, aproveite este momento único. Vamos lá! Como o passado nos afeta? O passado é como uma mochila que acumulamos ao longo da vida. Cada experiência, seja ela boa ou ruim, vira um item nessa bagagem. Mas muitas vezes, nos esquecemos de abrir essa mochila e olhar o que estamos carregando. Um erro que nos arrependemos, um momento que gostaríamos de reviver, uma dor que evitamos. Tudo isso pesa, mesmo que a gente não perceba. Nosso passado molda quem somos no presente por meio de experiências que construíram nossa visão de mundo, nossos hábitos e até nossa maneira de reagir às situações. Uma pessoa que enfrentou dificuldades financeiras na juventude pode ter desenvolvido habilidades de resiliência e controle financeiro que lhe permitem ter uma vida estável e planejada atualmente. Bons exemplos familiares, como pais que valorizavam a educação, podem resultar em uma postura proativa no aprendizado ou na carreira. Vivências felizes, como viagens ou momentos simples em família, criam uma base emocional positiva que a pessoa leva consigo em tempos difíceis. No entanto, experiências como bullying na escola podem gerar inseguranças ou dificuldades em confiar nas pessoas. Frases ouvidas na infância, como "você não é bom o suficiente", podem limitar a coragem de assumir novos desafios. Alguém que cresceu em um ambiente onde conflitos eram mal resolvidos pode ter dificuldade em lidar com emoções e comunicação no presente. O passado tem peso, mas somos livres para interpretá-lo e crescer a partir dele. Algo doloroso pode se tornar aprendizado, e algo bom, uma força. No entanto, é você quem vai escolher o que fazer das suas experiências do passado, sejam elas boas ou ruins. Ter essa consciência nos ajuda a perceber que é possível fazer de um limão azedo uma limonada doce e refrescante. Só depende de nós mesmas. Por que nos apegamos ao passado? Mas por que nós nos apegamos ao passado? Muitas vezes, é por medo. Medo de esquecer algo importante. Medo de não aprender com os erros. Ou até por insegurança de encarar o futuro. Nosso cérebro também tende a repetir experiências negativas como um mecanismo de defesa, como se tentasse evitar que elas aconteçam novamente. O papel da memória e do cérebro. Nosso cérebro é programado para aprender com experiências passadas, especialmente as que nos causaram dor. Isso era útil na evolução. Lembrar de uma ameaça, como um predador, aumentava nossas chances de sobrevivência. Infelizmente, ele não diferencia uma ameaça real, um predador, de questões emocionais, como uma rejeição ou um fracasso. Por isso,
Revivemos mentalmente essas situações como uma tentativa de aprender ou evitar algo semelhante no futuro. O passado doloroso muitas vezes está associado a emoções intensas. Essas emoções servem como âncoras para as memórias, tornando-as mais vívidas e difíceis de esquecer. Às vezes, mesmo sem perceber, nos tornamos emocionalmente dependentes de certos padrões, mesmo que sejam ruins, porque são familiares. Isso cria uma espécie de zona de conforto, mesmo no desconforto. Minha amiga estoica, você já observou algum padrão de comportamento seu, mesmo em situações totalmente diferentes? Um exemplo clássico de alguém que repete o mesmo padrão de comportamento como forma de se proteger é o de uma pessoa que evita se relacionar profundamente com outras pessoas por medo de rejeição. Imagine que Isabela, quando criança, sentia que nunca era suficiente para agradar seus pais, que eram muito críticos. Esse sentimento a marcou profundamente, gerando um medo constante de rejeição ou de não ser aceita. Agora adulta, Isabela carrega essa sensação como um filtro para suas experiências, mesmo que não esteja consciente disso. Como esse padrão se manifesta? Relacionamentos superficiais. Mesmo quando encontra pessoas gentis e interessadas em conhecê-la de verdade, Isabela evita compartilhar seus sentimentos ou se envolver emocionalmente. Ela acredita que, se não se aproximar demais, não correrá o risco de ser rejeitada. Ela simplesmente não consegue acreditar que pode ser amada e respeitada. Autossabotagem. Quando um relacionamento começa a ir bem, ela cria pequenos conflitos ou termina a relação abruptamente antes que o outro possa magicamente perceber suas imperfeições e ir embora. Ou até mesmo para evitar que o outro tome essa atitude antes dela. Ela prefere terminar antes de supostamente ser rejeitada e abandonada. Isolamento emocional. Ela também pode construir uma rotina isolada, onde se sinta segura, evitando situações que possam expô-la ao julgamento ou vulnerabilidade. O dilema. Mesmo em situações onde o passado não está presente, amigos genuínos, um parceiro amoroso compreensivo ou ambientes acolhedores, Isabela continua respondendo da mesma forma, pois seu cérebro ainda acha que o risco do sofrimento emocional está sempre à espreita. É uma proteção que a afasta de possíveis dores, mas também da conexão e do crescimento. Para Isabela, reconhecer que esse padrão de proteção não se aplica ao presente é o primeiro passo para quebrá-lo. Ao confrontar o medo com autoconhecimento e explorar pequenas vulnerabilidades de forma gradual, ela pode experimentar um novo jeito de viver, mais aberto e seguro. Minha amiga estoica, você já conheceu alguém assim ou se identificou de alguma forma? Conte nos comentários como foi a sua experiência. Desejo de controle. Ficar pensando no passado pode ser uma tentativa inconsciente de mudar o que aconteceu ou de encontrar um sentido para aquilo. Mesmo que racionalmente saibamos que não podemos voltar no tempo, nosso emocional resiste a aceitar isso. O desejo por controle nos faz apegar ao passado, porque tentamos dar sentido a algo que já aconteceu, seja para nos proteger, justificar ou reafirmar um território emocional que conhecemos. Tentativa de revisar ou consertar o que já passou. Quando algo no passado foi doloroso, as pessoas muitas vezes repassam o evento mentalmente tentando encontrar onde erraram ou como poderiam ter agido de outra forma. É como se a mente pensasse: se eu entender o que aconteceu, posso evitar que isso ocorra novamente. Isso cria um apego constante ao passado, mesmo que seja improdutivo ou prejudicial. Alguém que passou por um término traumático pode continuar revivendo a situação na cabeça, buscando falhas ou sinais que não viu antes. Isso não muda o que aconteceu, mas alimenta uma falsa sensação de que, se você controlar o entendimento, vai controlar o futuro. Medo do futuro incerto. O apego ao passado, mesmo quando bom, pode surgir do medo de perder o controle sobre o que está por vir. Nostalgia, por exemplo, pode ser uma forma de buscar refúgio em algo conhecido e seguro. Assim, evitamos olhar para o presente ou futuro, que são imprevisíveis. Uma pessoa que sempre lembra do período da juventude, do colégio
ou de uma antiga relação feliz, pode evitar viver plenamente hoje, porque o presente não oferece a mesma sensação de conforto que essas memórias idealizadas proporcionam. Muitas vezes, essas memórias são carregadas de vieses, porque a pessoa não consegue se lembrar das dificuldades e desafios que enfrentou no passado. A mente nos protege das sensações ruins e seleciona apenas o que foi bom. Pergunte-se, amiga estoica, se suas lembranças realmente correspondem ao que ocorreu no passado. Necessidade de validar a identidade. Algumas pessoas ficam presas ao passado porque ele define a maneira como elas veem a si mesmas. Aceitar que o passado mudou ou que é irrelevante pode dar uma sensação de perda de identidade ou de descontrole. Um profissional que teve grande sucesso no início da carreira pode continuar se apegando a esses momentos porque sente que, sem esse status, sua vida atual perde valor. Por que isso acontece? O desejo por controle é uma resposta ao medo de vulnerabilidade e mudança. O passado, por mais doloroso ou confortável que tenha sido, já é conhecido, e por isso, o cérebro vê nele uma sensação de segurança. Tiramos conclusões a partir de evidências superficiais e utilizamos atalhos cognitivos porque nosso cérebro é programado para economizar energia e buscar padrões rápidos, mesmo em situações onde as informações não estão completas ou são ambíguas. Isso nos leva a criar narrativas que fazem sentido para nossa percepção do mundo, mas que nem sempre correspondem à realidade objetiva. Por que isso acontece? Economia cognitiva. Nosso cérebro tende a usar heurísticas, atalhos mentais, para processar informações de forma rápida e eficiente, especialmente quando lidamos com muita complexidade. Esses atalhos são úteis, mas podem nos levar a vieses cognitivos. Exemplo: quando vemos uma pessoa bem vestida e assumimos que ela é confiável ou bem-sucedida. Essa conclusão baseia-se em dados superficiais, mas serve para economizar energia mental. Busca de padrões. Humanos são naturalmente predispostos a encontrar padrões e conexões, mesmo quando eles não existem. Isso se deve à necessidade evolutiva de antecipar ameaças ou oportunidades. Exemplo: alguém ouve uma sequência de eventos aparentemente relacionados, como quebrar um espelho e ter um acidente, e assume que é azar. Confirmação de crenças. Quando interpretamos informações, somos influenciados pelo viés de confirmação, que é a tendência de procurar ou interpretar dados que sustentem o que já acreditamos. Ignoramos ou desvalorizamos as evidências contrárias. Exemplo: uma pessoa que acredita que dietas de baixo carboidrato são superiores tenderá a enfatizar estudos ou relatos que sustentam essa ideia, enquanto descarta ou minimiza evidências contrárias. Conexão emocional e narrativa. Criamos histórias que alinham dados fragmentados com nossa visão de mundo ou estado emocional. Histórias têm um forte poder de convencimento porque conectam fatos com significado pessoal. Exemplo: alguém que teve uma sequência de decepções amorosas pode criar a narrativa de que não nasceu para o amor, mesmo que outras experiências contradigam essa ideia. Como formamos essas realidades? Com dados incompletos, nosso cérebro preenche o que falta com suposições baseadas em experiências passadas, crenças e estereótipos. Exemplo: vemos uma expressão neutra no rosto de alguém e assumimos que está chateado porque tivemos uma interação tensa com essa pessoa anteriormente. Apego ao familiar. Preferimos versões da realidade que se alinhem ao que já conhecemos. O novo ou desconhecido é cognitivamente mais caro e emocionalmente desconfortável, reduzindo a dissonância cognitiva. Quando os dados vão contra nossas crenças, tendemos a ajustá-los mentalmente para que se encaixem com a nossa versão da realidade, reduzindo a incoerência interna. Exemplo: alguém que comete um erro pode culpar circunstâncias externas, preservando a visão de que é sempre competente. Como isso pode nos enganar? Criamos julgamentos e decisões com base em percepções distorcidas. Sustentamos crenças limitantes ou baseadas em vieses. Deixamos de considerar evidências que poderiam ampliar nossa visão de mundo. Como lidar com isso? Questione narrativas automáticas. Pergunte a si mesmo: quais são os dados reais? O que eu estou assumindo? Há outras interpretações possíveis?
Busque perspectivas externas. Outras pessoas podem identificar vieses ou lacunas que você não percebeu. Pratique o pensamento crítico. Verifique fontes. Evite conclusões apressadas e esteja disposto a reavaliar crenças à luz de novas evidências. Aceite a incerteza. Nem tudo precisa ser encaixado em um padrão ou história. Às vezes, o dado simplesmente está desconectado. Como ensinavam os estoicos, nossas opiniões e percepções nem sempre refletem a realidade, mas são apenas interpretações da mente. Ao examinar nossos pensamentos e vieses, podemos nos aproximar de uma compreensão mais verdadeira das coisas. Como superar a influência de experiências do passado? Aceite a incerteza do futuro. A vida é incerta por natureza, e não há como controlar o que vem pela frente. Mas é possível confiar em sua capacidade de lidar com o que acontecer. Viva no presente. Práticas como mindfulness ajudam a reduzir a importância dos pensamentos do passado, focando no que está sob seu controle hoje. Reescreva sua narrativa. Enxergar o passado como um professor e não como uma prisão ajuda a aprender com ele, sem se engessar nele de maneira inflexível e dura consigo mesma. Apegarmos-nos ao passado, na visão estoica, é como tentar segurar água entre os dedos. Ele escapa, mas ainda desperdiçamos energia no esforço. Concentrar-se no agora é onde reside nossa verdadeira potência. Autocrítica e perfeccionismo. Muitas vezes, martelamos erros passados porque queremos fazer tudo certo. Ficar revivendo essas memórias pode ser uma tentativa de processar a culpa ou imaginar como agiríamos de outra forma. Pode ser uma forma de evitar encarar suas falhas, defeitos e responsabilidades sobre o que ocorreu. Minha amiga estoica, você pode aceitar suas falhas e defeitos de forma madura e edificadora. Não se condene, não se diminua ou se coloque para baixo. Apenas assuma sua parcela de responsabilidade pelos eventos e aceite que você é humana e falível, como qualquer outro ser humano. Não exija de você mesma algo inalcançável, como ser perfeita sempre. Isso é simplesmente impossível. Como lidar com isso? Aceite a imperfeição. Reconhecer que errar e sofrer fazem parte da condição humana pode aliviar essa cobrança interna. Minha amiga, você não está inventando a roda dos sofrimentos. Todos nós já passamos ou passaremos por situações desafiadoras na vida. É o fluxo natural das coisas. Procure conversar ou frequentar grupos de pessoas que estão passando ou já passaram pela mesma experiência que você. Isso pode ajudar a encarar os fatos com mais resiliência, sabedoria e serenidade. Reinterprete a história. Um evento ruim pode ser visto como parte de uma curva de aprendizado e não como algo que define você. Como diria Marco Aurélio, você não pode perder o que nunca pertenceu ao futuro. O passado é algo que ocorreu fora do nosso controle. O que realmente importa é como escolhemos interpretar e usar essas memórias hoje. Minha amiga estoica, se você chegou até aqui, sinta-se orgulhosa de você mesma. Tenha certeza que você está no caminho certo e tem persistido para que as coisas melhorem para você. Isso é importante. O primeiro passo não revela o destino, mas rompe o laço do velho caminho, um passo após o outro, em firme cadência. É assim que a vida tece sua existência. Como começar a se libertar do passado? A boa notícia é que você pode aprender a abrir essa mochila e esvaziá-la. Aqui estão 3 passos para começar esse processo. Aceite. O primeiro passo é aceitar o que aconteceu. O passado não pode ser mudado, mas você pode mudar a forma como o encara. Aprenda. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Transforme cada dor em um ensinamento. Assim, você dá um novo significado ao que passou. Viva. Encontre algo no agora que te dê energia e alegria. O presente é onde a vida realmente acontece. Esvaziar a mochila da vida exige coragem e estratégia, mas o alívio que isso traz vale cada esforço. Aqui estão ações concretas para desapegar do passado e caminhar mais leve. Reconheça o que está pesando. Faça uma lista honesta do que carrega. Pergunte-se: o que me causa dor ou angústia ao lembrar?
Que hábitos ou crenças ainda têm raízes em experiências antigas? Isso ainda tem relevância na minha vida atual? Dica prática. Anote em um papel e divida em 2 colunas: o que você controla e o que está fora do seu alcance. Concentre-se apenas na primeira. Liberte-se das memórias inúteis. Revisite mentalmente os eventos dolorosos, mas em vez de tentar alterá-los, aceite o que aconteceu. Isso quebra o ciclo de ruminação e traz uma sensação de encerramento. Feche os olhos e visualize o evento como se fosse um filme. Imagine-se pausando, respirando fundo e saindo da cena. Diga a si mesmo: isso me ensinou algo, mas não me define mais. Rompa padrões disfuncionais. Identifique repetições nas suas atitudes que vêm do passado. Perceber esses padrões já é metade do trabalho para rompê-los. Dica prática. Sempre que perceber um padrão se repetindo, pergunte: isso está servindo à minha vida agora ou é apenas um reflexo antigo? Experimente uma nova reação. Por exemplo, em vez de evitar confrontos, se isso for um padrão seu, enfrente o diálogo com calma. Reescreva suas histórias. Mude a forma como vê o passado. Transforme o peso em aprendizado. Você não é vítima, mas protagonista de uma narrativa em evolução. Atividade prática. Escreva a história de um evento marcante do passado como se fosse um conto, mas inclua algo positivo que você aprendeu ou conquistou com isso. Pratique o desapego físico e simbólico. Objetos, lembranças e até redes sociais podem prender você ao passado. Livre-se deles gradualmente. Doe, venda ou jogue fora objetos que não têm mais valor emocional positivo. Desconecte-se de perfis ou pessoas que perpetuam esses apegos nocivos. Concentre-se no agora. O presente é o único lugar onde a mudança acontece. Focar no agora ajuda a desativar os pensamentos que prendem você ao passado. Reserve 5 minutos para observar a sua respiração, um som ao seu redor ou uma sensação física. Quando pensamentos do passado surgirem, acolha-os e traga sua atenção de volta ao presente. Procure apoio quando necessário. Superar certos pesos pode ser difícil sozinha. Ter alguém para ouvir e guiar pode fazer toda a diferença. Participe de grupos de apoio ou procure um terapeuta para ajudar na sua jornada. Imagine a mochila da vida como algo que você carrega, mas que pode ser ajustado. A cada item pesado que você deixa pelo caminho, os passos tornam-se mais leves e o horizonte mais convidativo. A caminhada é sua e cada escolha é um ato de libertação. Concluindo, minha amiga estoica, deixar o passado para trás é um ato de coragem. Significa escolher a liberdade em vez do peso, a esperança em vez da nostalgia. Você não é o que aconteceu. Você é quem decide se tornar a partir de agora. Se este vídeo trouxe algum conforto ou lucidez para você, não deixe essas palavras perdidas no mundo infinito da internet. Compartilhe com uma amiga que esteja presa ao passado e em sofrimento. Ajude a amenizar o sofrimento de alguém. Curta, compartilhe e comente. Qual a situação do meu passado ainda me assombra? Vamos juntas tornar nossas vidas mais leves e fluidas. Te espero no próximo vídeo. Mandem sugestões de temas para abordarmos aqui. Saudações estoicas da mulher estoica.